Gente, estou no Instagram, no YouTube. Errou de primeira. Parabéns, estamos no YouTube. Isso aí. Primeira vez estou aqui para falar com vocês. Por quê? Porque eu quero compartilhar. Por quê? Porque eu sou uma pessoa comunicativa, não é mesmo? Sou comunicativa pra caramba. Pra caramba. Esse vídeo não tem edição. Por que não tem edição, Bia? Porque eu não sei mexer. Porque eu ainda não sei mexer nas coisinhas do YouTube, ainda tô aprendendo. Na verdade, ainda tô pensando como eu vou editar os vídeos, que agora que eu percebi, depois de ter gravado 50 vídeos antes desse, que é difícil, até você, porque uma hora você se embola, tem que cortar o vídeo, voltar e não sabemos fazer isso. Então, estamos no YouTube. Sim, estamos no YouTube. Então, pessoal, eu não quero que o vídeo fique muito longo, eu sempre falo isso e sempre fica. Mas, vamos lá, vamos começar. Acho que uma das primeiras coisas, né, que eu tenho que falar aqui é... eu virei especialista vibracional. Cara, é muito legal falar isso. Eu virei especialista vibracional. Bia, mas o que isso significa? Significa que agora eu consigo saber frequências, eu consigo identificar as frequências, eu consigo fazer vocês lerem as frequências de vocês e ajudar num caminho para que a gente não fique em frequências baixas e negativas. Tá, mas Bia, o que isso significa? Vamos lá. Tô indo muito direto ao ponto com vocês, tá? Muito direto, porque esse é muito mais complexo. Mas, eu botei lá hoje uma caixinha e era uma pergunta. Você sabe a sua identidade vibracional? E aí, muitas pessoas responderam: eu não sei, e outras, não sei, quero saber. Ninguém respondeu que sim. Pelo menos até a hora que eu vi, ninguém tinha respondido que sabia o que era. Faz 2 anos que eu estou estudando sobre isso. Já fazem 2 anos. Pois é, 2 anos é bastante coisa. Então, ao longo desses 2 anos que eu fui fazendo curso, fui lendo livros sobre física quântica, eu não sei quem daqui já quis saber mais sobre o tema, mas, gente, é sensacional. E aí eu comecei a fazer curso, comecei a buscar, comecei a procurar saber como as coisas funcionavam. Porque eu sempre tive muita curiosidade de saber como algumas pessoas alcançam tal coisa e outras pessoas não. Ou por que... Sabe aquela famosa frase, tudo de ruim acontece comigo? Ou, nossa, minha vida é perfeita, vibra, flui perfeitamente. Sabem isso, mais ou menos? Então, vocês sabem do que eu tô falando. E eu sempre quis saber o porquê. Eu comecei a ficar muito curiosa. E aí, quanto mais você estuda, mais você quer saber, mais você quer estudar, mais você quer entender e mais você quer colocar em xeque. Ou seja, eu fazia testes na minha vida. Eu comecei a cocriar, a entender o que era. Eu comecei a estudar e testar as leis do karma, as leis de causa e efeito, as leis vibracionais, tudo que tem a ver com energia, estava eu lá fazendo teste. Quando você pensa, cocria, você imagina antes da coisa acontecer, e isso é muito legal. Esses temas, gente, eu posso depois, se vocês quiserem, vão colocando aqui no comentário, eu vou pedir muita ajuda de vocês com isso, eu nunca fiz, então o pouco que eu sei curte, comenta, deixa seu like, escreve aqui embaixo o que você quer saber sobre o tema, e aí, obviamente, dentro das minhas possibilidades eu vou ajudar, vou falar sobre. Cocriação é uma parte muito legal que eu tenho testado bastante na minha vida também. Isso enfim, um tema enorme pra gente falar, pra gente estudar. O fato é que eu fiquei esses 2 anos estudando e, pasmem, há 2, 3 semanas atrás eu comecei a procurar, porque eu estudei muito a fundo sobre isso e eu comecei a procurar sobre frequência vibracional, porque eu queria entender os níveis, os hertz de frequência vibracional.
eu comecei a ver alguns estudos já sobre frequências vibracionais, eu comecei a frequentar lugares de palestras sobre frequência vibracional e aí eu quis entender muito mais a fundo. Pesquisei livro. Semana passada eu estava na biblioteca, na livraria, biblioteca, procurando livros sobre frequência vibracional e eu não achava nenhum assim de muita referência. Até que caiu de paraquedas. O tal do algoritmo, né? Que a gente começa a pesquisar um curso gratuito sobre frequência vibracional. Eu falei, mas pô, será que é a frequência vibracional que eu quero saber? Era exatamente o que eu queria me aprofundar. Eis que estou falando com vocês porque agora eu sou especialista vibracional. Isso, eu sou especialista vibracional agora. O meu certificado chega na sexta-feira. E o que significa isso? Significa dizer que agora eu estou apta a ler frequências vibracionais e a direcionar e estudar consultoria sobre isso. Desculpa, gente. Então, a gente estudou ao longo desses 2 dias intensos, foram o dia todo praticamente, 2 dias direto, sobre isso, sobre a frequência de Ágata, e aí depois eu posso explicar um pouco mais para vocês a fundo. Aos pouquinhos eu vou falando nos próximos vídeos sobre todas as frequências, eu vou passar, não todas, porque o ser humano, para vocês entenderem, a média do ser humano é entre 150 e 127 Hz que a gente vibra todo dia, a nossa identidade vibracional. Isso é muito interessante, porque você fica assim, cara, tá, mas 100 e pouco é quanto? Aí a gente vai entender que isso tá no mundo da ilusão. Depois eu vou explicar um pouco melhor para vocês sobre também, se vocês quiserem saber, comenta aqui embaixo, se vocês querem que eu entre mais a fundo. Mas, gente, para vocês entenderem o sentimento, para vocês terem uma percepção. Tô olhando para cá, porque tem 2 câmeras. Para vocês terem ideia, o sentimento de gratidão, aquele sentimento profundo de gratidão, ele tá em 800 Hz. A gente vibra, normalmente, na nossa vida inteira, 127. O que significa? Tá, mas Bia, um passo atrás. O que significa frequência vibracional ou identidade vibracional? Gente, ondas de rádio, acho que fica um pouco mais simples. Quando você sintoniza, você escuta, você pega tudo aquilo que está passando naquela frequência, certo? Certo. Você bota lá no 99.9 a FM e aí você coloca lá e todas as músicas que estão naquela frequência vão tocar ali. Todas as notícias, tudo vai tocar naquela frequência. Você sintonizou na 99.9. Tudo que está para 99.9 vai tocar ali. O que significa dizer que, exatamente o que você entendeu, a frequência que você vibra é a frequência da sua vivência, o que você atrai para você. E aí é que está o pulo do gato. Nos próximos vídeos eu vou explicar para vocês cada uma das frequências. E onde a gente está, o porquê que a gente está naquela... E como a gente consegue sair daquela vibração e entrar numa vibração mais elevada. Esse é o primeiro vídeo, então é muito resumo do resumo. Eu queria muito compartilhar com vocês essa nova etapa, jornada da minha vida. Eu acho muito incrível. Eu acho que uma das coisas mais legais para falar aqui é que a gente está nessa vida de passagem. Eu sempre quis aprender muito, assim, eu sempre procurei aprender, saber, questionar. Quem me conhece sabe que eu sou muito questionadora. Questionar sobre o modo como as coisas funcionam. E quanto mais você pede conhecimento, mais o conhecimento está aberto para você. Mais as coisas vão chegando. É óbvio que as coisas só chegam, eu estava conversando isso com o pessoal do trabalho semana que passou, as coisas só chegam quando a gente tem um nível de entendimento para aquilo. Enquanto não, a gente vai meio que memorizando. Isso acontece muito na nossa infância, né? A gente vai passando ao longo da nossa vida.
A gente vai passando por situações e lá na frente você começa a voltar o pensamento e diz: nossa, mas eu fiz essa experiência esse final de semana. Nossa, então quando eu era criança eu tive a primeira amostra da cocriação. Aí depois eu tive outra. Aí depois eu tive outra. Mas eu não entendia o que era ainda. Eu não estava pronta, eu não estava preparada para saber sobre aquilo. E a vida é muito sábia, Deus é muito sábio, o universo é inteiramente inteligente. Ele só mostra as coisas pra gente quando a gente está pronto. E eu fico muito feliz em saber que eu estou evoluindo nesse conhecimento. E muitas coisas para mim chegaram de graça. Muitos desses conhecimentos, não os cursos que eu paguei, enfim, mas muitos dos conhecimentos que eu tenho hoje chegaram para mim de graça. E eu acho que nada mais justo do que passar de graça aquilo que a gente recebe, né? Dai de graça o que de graça recebestes. Então, eu estou muito feliz em fazer esse primeiro vídeo. Eu não sei quantas pessoas vão ver, eu não sei de verdade quem vai compartilhar, quem vai falar. O importante é isso estar aqui para que as pessoas que precisam desse conhecimento poderem acessar. Eu gostaria, a minha intenção com esse vídeo é alcançar as pessoas que precisam saber disso. E eu estou muito, muito feliz mesmo, muito realizada. Foi um curso muito bacana esse final de semana. Queria agradecer a equipe Ágata, que foi, assim, divisora de águas. E foi muito, muito legal mesmo. Então, para resumir a história, comenta, deixa seu like. Eu vou fazer uma coisa aqui com vocês, para vocês entenderem um pouquinho do que é. É uma provinha, gente, é uma provinha do que pode acontecer e do que realmente é a frequência vibracional. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para você que está me assistindo ficar de pé. Fica de pé. Eu não vou conseguir fazer isso aqui, porque senão eu não vai cortar minha cabeça aqui no vídeo. Então, fica de pé numa posição confortável, numa posição reta, com os pés alinhados ao seu quadril, com as mãos soltas, como se você estivesse mesmo de pé, relaxado. E aí você vai fazer o seguinte, presta atenção. Você vai fazer o seguinte, você vai falar sim, sim, sim. Faz isso. Eu vou esperar. Fica na posição confortável, faz sim, sim, sim. É só falar isso? Só. Fala sim, sim, sim. Vou explicar o porquê que eu tô falando isso. Você percebeu que aconteceu alguma coisa no seu corpo? Como se fosse um pêndulo? O seu corpo foi para frente? Pois é. Agora você vai falar de novo. Como você falou sim, você vai falar o não. Não, não, não. Não bem firme. Não, não, não. Você vai perceber que o seu corpo vai para trás. Ele vai projetar para trás. Ou seja, é como se você fosse um pêndulo. O sim é para frente, o não é para trás. Na maioria das pessoas, é assim que funciona. Se você fez o sim e o seu corpo foi para trás e o não foi para frente, não tem problema. Entenda o direcionamento do seu corpo e agora sim a gente vai fazer o exercício. Você vai perguntar o seguinte, em voz alta, não precisa ser gritando, mas em voz normal, voz firme. Eu estou vibrando na frequência acima de 100 Hz. Perguntou? Eu estou vibrando na frequência acima de 100 Hz. Seu corpo foi para frente ou foi para trás? Se foi para trás, ainda não chegou o seu Hertz. Se foi para frente, você está vibrando na frequência acima de 100 Hz. Mas o que isso significa? Vamos fazer outra coisa? Pergunta de novo. Eu estou vibrando na frequência entre 100 e 200 Hz?
Eu estou vibrando na frequência entre 100 e 200 Hz. Para onde foi seu corpo? Para frente ou para trás? Se foi para sim, você está vibrando nessa frequência. Se foi para não, você ainda não está vibrando nessa frequência. O que é muito bom, porque quanto maior a frequência, maior você está vibrando. Vou terminar aqui para o vídeo não ficar longo. O que eu quero que você entenda é: anota. Eu vou pedir para você fazer esse exercício até 400 Hz, que eu vou te dar um Hertz bom. Então, até 400... Vai fazendo essa pergunta e anota. Eu vou pedir para você anotar. Você vai comentar aqui qual foi o Hertz que você achou, qual foi o range que você achou, o intervalo. Se você não achou, se você perguntou até 400, que é muito raro, e foi não, me avisa também. Manda mensagem no DM, manda por aqui, que eu vou saber e vou conseguir te direcionar. Significa que vai acabar aqui? Não, gente. Isso é só uma provinha. Isso é só o primeiro momento de tudo isso que eu tô falando. Mas é importante que você faça esse exercício porque a sua identidade vibracional é para onde o seu pêndulo foi. Isso é muito legal. Para vocês terem ideia, hoje de manhã, quando eu fiz o curso, a primeira vez que eu fiz para identificar a minha identidade vibracional, existem outras formas de identificar, mas essa é a mais simples. O meu estava entre 100 e 200 Hz. Eu anotei aqui, ó, tá aqui. Entre 100 e 200 Hz. Geralmente, a maioria da população está entre 100 e 200 Hz, tá? É normal você estar aqui. Isso significa que é ruim? Não. Significa que é bom? Também não. E aí, depois a gente vai entrar mais a fundo nesse assunto. Se você quer que eu continue falando sobre isso, comenta, deixa seu like, me ajuda. É a primeira vez que eu tô aqui, então eu queria entregar esse conteúdo para vocês. Eu acho importante compartilhar. Muito legal, já tem 17 minutos esse vídeo, eu não quero passar muito. E a mensagem que eu quero deixar é: gente, é muito conhecimento nesse mundo. A gente tem muito conhecimento disponível e se a gente começar a procurar saber sobre as coisas, a gente vai ver o quão incrível Deus é, o quão incrível o universo é, sobre muitas coisas que a gente pede e tá na nossa mão fazer. É da nossa responsabilidade. E é muito legal quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo. Eu fiz essa palhinha aqui, esse exercício simples. Depois, se vocês quiserem aprofundar mais, me chama no DM, me chama lá no Instagram, que eu vou ajudar. E eu quero saber, se vocês querem saber sobre os Hertz, comentem aqui, deixem, que eu vou ajudar vocês com isso. Eu vou disseminar esse conhecimento, que é um dos meus compromissos, pelo que eu aprendi. E a gente entender que a nossa vida é muito sobre a nossa responsabilidade. É muito sobre o que a gente faz com tudo aquilo que a gente aprende. E é muito sobre como a gente quer viver, né? Qual é o nosso propósito de vida, o que a gente quer realizar nessa jornada na Terra, o que a gente quer ver, quais as experiências que a gente quer ter. Eu falo isso até com alegria, assim, sentimento de gratidão, porque eu tenho aprendido muito sobre isso. E eu tenho percebido que por muito tempo eu vivi uma vida de padrões. Padrões puramente? Não, sobre limitação. Sobre uma vida limitada. Pelo que eu tinha, pelo que eu sabia, natural. A gente é muito ensinado que fora daquela linha é algo desconhecido e que a gente talvez não possa usar, porque usar significa cair ou significa fracassar. E a mensagem que eu queria deixar é: nada por acaso. Eu não sei se eu falei isso no início do vídeo, que já tem quase 20 minutos. Quem ficou até o final, parabéns. Nada por acaso. E tudo que eu passei na minha vida até chegar aqui, nada foi por acaso.
E é incrível, assim, me alegra falar disso porque tudo que eu sei hoje, tudo que eu tô vivenciando é muito legal, é muito divino, assim, você começa a perceber coisas que acontecem, pessoas que aparecem no momento que você precisa, dinheiro que chega quando você precisa, tudo começa a orquestrar a seu favor. Tô dizendo que você vai sempre vibrar positivo e vai ser tudo maravilhoso? Não. Mas quando você cria consciência, você começa a entender que muitas coisas que você sofre na vida são coisas que você mesmo cria. E muitas coisas que você prospera, que você vive legal, que você, nossa, é realmente isso aqui que eu quero viver, foram coisas que você também criou, que você também desejou em algum momento. E que você entrou na frequência e você conseguiu viver aquilo. Então, gente, estou muito feliz. Muito obrigada a quem ficou até esses 20 minutos finais. Tem muita coisa para falar nesse canal novo, nesse canal novinho em folha. Então, muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Deixa seu like, deixa seu comentário. Me procura se você tiver dúvida. E eu vou fazendo os vídeos ao longo do caminho. Eu acho que eu consigo gravar uns 2 vídeos durante a semana. E muito obrigada, gente. Muito obrigada por essa partilha. Eu estou realmente muito feliz com esse novo projeto, essa nova fase projeto da minha vida. E eu queria muito compartilhar porque é incrível viver isso. E um beijo no coração. Fiquem com Deus, uma excelente semana, muitas boas vibrações pra gente, muitas boas frequências. E é isso. Tchau, tchau.